Primeiro livro de Gênesis, capítulo 3. Só apenas um versículo, versículo 9. A palavra de Deus diz assim. Está com mau contato, não sei onde aí. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Onde estás? Adão, aonde você está? O que Deus pergunta aqui é de fato algo bem interessante. Glória a Jesus. Foi que eu vi. Glória a Deus. Deixa eu ver se é o microfone. Glória a Jesus. Glória a Deus. Pronto, achei errado, melhorou. Adão, onde você está? Porque de fato a pergunta de Deus, ele faz para Adão. A pergunta revela a condição espiritual. Quando Deus pergunta aonde você está, o foco não é geográfico, o foco é existencial. Adão responde: ouvi a tua voz no jardim e tive medo e me escondi. No verso 10, o texto mostra três consequências imediatas do pecado: medo, vergonha e fuga da presença divina. Deus fez tudo perfeito. Deus fez o homem perfeito. Fez o jardim, plantou perfeito. E colocou o homem no lugar perfeito. Mas Deus deu ao homem liberdade. E a liberdade que Deus deu ao homem condicionou a ele a um livre-arbítrio. Adão, ele tinha de escolher obedecer ou desobedecer a Deus. Adão usou da liberdade que tinha para desobedecer a Deus. Agora imagina, pensa comigo. Deus fez o homem perfeito, o jardim que Deus fez foi perfeito, colocou o homem no ambiente perfeito, deu liberdade e mesmo assim Adão usou da liberdade para pecar. Agora imagine você, depois que o pecado entrou, que deu origem na raça humana, dizer que tem liberdade. Se o homem estava no lugar perfeito, se o homem era perfeito e usou da liberdade para desobedecer a Deus, imagine você na prática do pecado. Quando Adão pecou, perdeu a comunhão que tinha com Deus. Algo interessante aqui é que entrou o medo, que não existia, entrou a vergonha e a fuga da presença de Deus. E aí vai, é interessante, o problema central não é apenas moral. A narrativa mostra que o pecado não é apenas uma quebra de uma regra. Ele altera a relação entre a criatura e o Criador. Adão não corre para Deus para pedir ajuda, ele se esconde. O ser humano passa a tratar a presença de Deus como ameaça. Não é diferente. Estamos vivendo dias que é assim. Depois que o homem pecou, perdeu. Aqui veio a vergonha. Mas hoje nós estamos vivendo dias que nem vergonha o povo está tendo mais. E era bonito. Quando a gente errava, mamãe chamava assim, a gente dizia: meu filho, que vergonha na cara, tome vergonha. E isso não era feio não, isso para nós era honroso, porque a gente tinha que tomar vergonha. Adão, essa vergonha aqui
que Adão está tendo e fugindo da presença de Deus, diz a Bíblia que o pecado se multiplicou de uma tal forma que as pessoas têm perdido o pudor, têm perdido a vergonha, têm perdido o respeito. Mas eu venho dizer a você, a presença de Deus não põe medo a você, e nunca vai ser você atrás de Deus, sempre vai ser Deus atrás da criatura. Aleluia. A primeira pergunta de Deus na Bíblia, a primeira pergunta de Deus, depois da desobediência em Gênesis no capítulo 3, Deus se dirige ao homem com uma pergunta: Adão, onde você está? Quando eu meditava nisso aqui, isso aqui me fuzilou meu coração. Porque foi o próprio Deus com seu sentimento. Posso dizer se Deus tem sentimento? Tem amor? Faz parte do sentimento. Não como sentimento humano. Foi Deus que viu que algo rompeu, algo quebrou, e veio Deus agora atrás de Adão. Essa pergunta significativa, porque parece algo após a ruptura entre o ser humano e Deus. Antes dela, o texto descreve vergonha, medo e tentativa de se esconder de quem? De Deus. Porque o pecado gera isso. O pecado gera medo. O pecado gerou separação, criou um abismo. E o próprio profeta Isaías, ele diz isso no capítulo 59, verso 2. O pecado fez divisão, o pecado fez separação, o pecado distanciou a criatura do Criador, mas é o Criador que vem. Por isso que nós estamos aqui, debaixo de uma ordem. Ele que disse para nós, temos que ir pregar, anunciar o Evangelho a toda criatura. Descreve vergonha, medo e a tentativa de se esconder. A pergunta não surge por falta de informação. O próprio texto já havia dito que Adão e Eva estavam escondidos entre as árvores do jardim. Portanto, a pergunta de Deus não é para descobrir a localização deles. Na narrativa do texto, a pergunta divina frequentemente tem função reveladora. Ela expõe a condição do ser humano diante de Deus. Quando Deus faz a pergunta dentro do jardim: Adão, aonde você está? Ele sabia onde Adão estava. O jardim era dele. Foi ele quem fez, foi ele que plantou, com toda a iguaria, com toda a liberdade para Adão. Mas algo rompeu, algo quebrou. O elo que o homem tinha para com Deus não foi mais o mesmo. Mas Deus veio atrás do homem. E nessa narrativa, quando Deus pergunta a Adão: aonde você está? Cadê você, Adão? O que foi que você fez? Você comeu da árvore que eu disse a você, Adão, que não era para comer. Oh, aleluia. Esse padrão aparece em toda a Bíblia. As Escrituras descrevem o pecado como afastamento de Deus. Não foi Deus que se afastou da criatura. Aí vai. É pesado, mas vai. Tem para onde não. Eu sempre costumo dizer, eu não estou lidando com a almofada, que a almofada serve para cabeça, para colocar a cabeça e para dormir. E nem estou lidando com pena de ganso, que pena de ganso só serve para coçar a orelha. Eu estou lidando com uma espada afiada de 2 gumes. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Enquanto, meu prezado amigo, entenda isso, debaixo do sangue do Cordeiro, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quanto mais você peca
quanto mais você se prostitui, quanto mais você mente, quanto mais você trai, quanto mais você trair, quanto mais você fazer o que dá na teia, os desejos carnais do pensamento, Deus sempre estará longe de você. Mas quando você confessar os seus pecados e se arrepender e deixar, é Deus que sempre está à tua procura e pergunta a você nesta noite: aonde você está? Eu não tenho vergonha não, como você tem. De pregar não, de falar de Jesus não. Não. Essa vergonha aqui foi gerada por causa do pecado. Essa vergonha entrou por causa do pecado. A mentira entrou por causa do pecado. Trair, enganar, se prostituir, mentir, roubar, fazer todo tipo de coisa entrou por causa do pecado. Mas Jesus liberta, Jesus transforma, Jesus faz da velha criatura uma nova criatura. Quem faz isso é Jesus, e é por ele que nós estamos aqui te anunciando Cristo Jesus. Oh, aleluia. E a Bíblia afirma, como eu disse aqui em Isaías 59:2, as iniquidades faz separação entre o ser humano e Deus. Aí Paulo vem dizendo em Romanos capítulo 3, versículo 23, e diz que todos pecaram e ficaram destituídos da glória de Deus. A ruptura do relacional ou do relacionamento se torna um tema central na narrativa bíblica. Houve uma ruptura, rompeu o elo, rompeu a amizade, rompeu a comunhão, rompeu a intimidade, e agora está distante. Mas quem vem? Por que Adão não foi lá pedir ajuda? E Deus podia ajudar. Por que Adão não foi pedir perdão? Porque Deus podia perdoar. Mas o que foi que Adão fez? Foi se esconder. Não é sempre assim? Quando acontece um latrocínio, quando acontece um fermicídio, quando acontece um roubo, quando acontece qualquer coisa, o que é que o homem faz? Se esconde na armada, se foge da lei, foge da justiça, mas nunca dá a cara. Eu fiz. Ainda tem uns que ainda diz, né, que está na mídia, eu fiz, faço de novo. Mas tem uma coisa, ele diz isso porque ele está transtornado, dominado pelo espírito chamado demônio. Mas se ele tiver um encontro com Jesus e quiser mudar de vida, pode ter certeza. Oh, aleluia. O capítulo termina com julgamento e misericórdia. Olha só, apesar das consequências do pecado, Deus fez vestimenta para o casal. O ser humano tentou cobrir a vergonha com folha. Deus providencia algo mais duradouro. O texto já surge que a solução para a condição humana não vira do próprio homem, não viria do próprio homem de maneira nenhuma. Aqui, quando o homem peca, que perde a presença, que perde a comunhão, que perde a vestimenta da glória que cobria, e que a nudez agora aparece entre ambos tendo vergonha. Cadê que ele procurou solução? Ele procurou um mediativo, folha de figueira. Folha não cobre nada, não. É mesmo que você vê na avenida ali do carnaval, simplesmente nua, aquilo é folha de figueira. Mas Jesus tem vestimenta. A solução vem do próprio Deus. Foi ele vestir o homem, porque ele não colocou o homem nu de fora do jardim, não fez vestimenta. A primeira solução veio de Deus. Oh, aleluia. Mesmo assim, Deus é quem toma a iniciativa. Em Gênesis capítulo 3, não é o ser humano que procura Deus, é Deus a quem chama. É Deus quem chama o homem escondido. Esse movimento de repete
ao longo da Bíblia, Jesus afirma que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas capítulo 19, versículo 10. A iniciativa da restauração começa sempre com Deus. Ah, mas porque eu queria, a minha esposa até deu, eu queria ter nascido no Evangelho. Mas às vezes nem todos que nascem permanecem e vai até o final. No meio da caminhada se perde. Aí Deus se afasta do homem por causa do pecado. O homem se afasta de Deus por causa das consequências do pecado. Mas sempre será Deus à procura e sempre será Ele tomando iniciativa para o ser humano. Nunca será o ser humano tomando iniciativa primeiro, porque primeiro você ouve a palavra, porque é assim como diz os arminianos, e eu creio que diz na palavra, já os calvinistas não, mas eu creio que diz a palavra. Você ouve a palavra e lá vai. A palavra que ela é a graça salvadora, a graça santificadora, o Espírito Santo de Deus através da palavra entre ação, e agora você escolhe querer Jesus ou rejeitar a graça. Fica ao seu critério, ou você vem ou você fica, mas nunca será a decisão sua. Primeiro é a ação da palavra sendo pregada pelo poder genuíno que ela tem. A pergunta continua ecoando: aonde estais? Não é apenas uma pergunta para Adão, ela revela a condição humana após a queda. A narrativa bíblica inteira pode ser lida como história de Deus chamando os seres humanos que se esconderam, e a resposta é essa. O chamado define o rumo da história de cada pessoa. E realmente, quando nós olhamos para dentro disso aqui, quando nós vamos ver um versículo e o capítulo anterior, ao qual o homem ele estava vestido, e ambos entre si não sentiam vergonha, porque o pecado não tinha se dado origem. Mas aqui eu concluo para você, meu prezado amigo. Jesus, ele veio com uma finalidade, uma só. Quem quiser acrescentar mais do Evangelho, acrescente. Mas como leitor da Bíblia que sou, Jesus veio com uma só finalidade. Só uma. Pastor Francinaldo, qual foi? Salvar o pecador e dar a ele vida eterna. E pronto. Acabou-se. Ele não veio para me enricar, não. Ele não veio para me tornar bilionário, nem trilionário, não, de maneira nenhuma. Ele veio com uma finalidade de salvar da condenação eterna, ao qual eu estava caminhando, sendo eu uma vida pregressa no pecado, na sarjeta, atolado até o pescoço, sem nome, chamado por apelido, desconhecido, desfigurado, parecia um monstro. Mas quando eu tive um encontro genuíno, que levantei a minha mão e que abri meu coração para Jesus entrar, aí a vida é outra, porque ele entra e adorna a casa, pinta a casa, deixa a casa cheirosa para morar dentro dela, porque Jesus não mora em todo tipo de casa, não. Adão foi para fora do jardim. Isso é muito forte, mas vai ficar para outro dia para a gente pregar. O próprio Jesus, o próprio Deus expulsou Adão. Aqui, bora. Aleluia. Aqui não. Mas Deus não faz isso não. Faz sim e fez. O primeiro que foi expulso foi quem? O anjo, que queria ser mais do que Deus. Esse aqui não, desce para a terra, vai embora. E quem criou foi o próprio Deus. E tem mais uma coisa: não se meta da besta não, que o homem não é feito do barro não, o homem é feito do pó, e o pó é mais fraco do que o barro. O pó não aguenta muita coisa
coisa não. O homem foi feito do pó. Então vai ser feito o convite. Você que está aí nos acompanhando, aceita Jesus quanto é tempo. Deus abençoe.